hoje o DNA TNT vai acompanhar os ventos que trouxeram Mary Poppins do mundo da literatura pro mundo do cinema e o filme acabou virando um dos maiores clássicos de todos os tempos. Ficou empolgado? Eu também fiquei. Então vamos nessa, vamos aí. Speed Spot. Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always... Mary Poppins é um dos filmes mais importantes da história do cinema, tanto que ele é considerado o 6º maior musical de todos os tempos. Ganhou 5 Oscars e marcou a estreia da minha grande ídola Julie Andrews no cinema. Pra você ter uma ideia do reconhecimento do filme, ele chegou na era da internet com 100% de aprovação nos grandes sites de crítica. 100%, gente! Isso significa que o filme é praticamente perfeito em todos os sentidos. Só que a coisa não foi bem assim na época do lançamento do filme, em 1964. Pelo menos uma pessoa fez questão de deixar pública a sua completa decepção com a produção da Disney. Ninguém menos do que a própria autora do livro Mary Poppins, a P.L. Travers. Mas vamos chamar ela de Pamela. Essa história dos bastidores, dos direitos de Mary Poppins pro cinema é tão doida que levou anos e até ganhou a sua própria versão cinematográfica, que é o filme Walt nos bastidores de Mary Poppins, que é muito da hora. O Tom Hanks faz o próprio Walt Disney e a Emma Thompson é a P.L. Travers, a Pamela. Em 1934 foi lançado o primeiro livro do Mary Poppins. Aí, em 1938, o Walt Disney tentou os direitos do livro com a Pamela e a Pamela falou: nem a pau, não vou ceder os direitos. Aí, ele ficou tentando, até que finalmente, em 1961, a Pamela cansou dele enchendo o saco dela e cedeu os direitos pro filme. Só que rolaram vários conflitos, porque a visão da autora era muito diferente da visão do Walt Disney. Muita gente acha que a Mary Poppins chega na casa dos Banks pra salvar as crianças, o Michael e a Jane, do autoritarismo do pai e do tédio também de uma vida cheia de regras. Mas, segundo a autora, a Pamela, o foco da história é diferente. Então, na verdade, a babá chega pra salvar o Mr. Banks, porque ele é um banqueiro que só vive em função do trabalho e das convenções sociais e ele acaba deixando de lado a sua vida pessoal e os filhos. Na verdade, essa história é uma ficcionalização da própria história da autora, autobiográfica, porque o pai dela também era banqueiro e ele acaba ficando doente por consequência de um alcoolismo e a tia-avó dela chega pra cuidar do pai e essa tia-avó é a inspiração da Mary Poppins. Essas diferenças nos focos da Disney e da Pamela deixou bem complicado o processo de desenvolvimento do filme. A Pamela queria ter o controle da sua criação e do rumo que os roteiristas e os compositores iam dar pra história. Então ela foi pra Hollywood pra acompanhar de perto o processo. Aí o bicho pegou. Ela não aprovava praticamente nada. Por exemplo, ela não queria que o filme fosse um musical, então ela criticava todas as músicas dos irmãos Sherman. Ela não queria de jeito nenhum que também fosse uma animação, e ela também não queria correr o risco da Mary Poppins virar uma caricatura, e também não queria que o Dick Van Dyke, que era uma grande estrela na época, fizesse o papel do Bert. O Walt Disney precisou de muito jogo de cintura pra conseguir fazer o filme sair. Por outro lado, teve um ponto bem importante e decisivo pro sucesso do filme que não precisou nem ser discutido. A Pamela aprovou na hora. O Walt Disney assistiu a Julie Andrews no musical Camelot, na Broadway, e ficou encantado na hora. Ele não queria mais saber, era ela e ponto. Só que a Julie queria mesmo era fazer o papel da Eliza Doolittle no My Fair Lady. Só que isso não aconteceu porque o Walt Disney queria que a Audrey Hepburn fizesse esse papel. Aí a Julie falou: beleza, tudo bem, eu faço a Mary Poppins e ganho um Oscar, pode deixar. A Julie estava pronta para aceitar a proposta do Walt Disney, mas aí ela engravidou da primeira filha e achou que não era uma boa começar uma gravação durante a gravidez. Mas aí, gente, o Walt Disney já tinha esperado tanto tempo, o que são 9 meses para quem já esperou 20 anos? A aprovação 100% da Julie Andrews pro papel da Mary Poppins foi quando a autora falou com ela pelo telefone e ficou simplesmente encantada. E isso foi poucos dias depois da primeira filha da Julie Andrews ter nascido. Alguns detalhes importantes deram o tom pro filme dentro e fora das filmagens. Começando pelo Dick Van Dyke. O personagem do Bert, na verdade, foi uma criação pro filme, ele não existe no livro. Na história da Pamela, ele é representado por vários outros pequenos personagens. Mas, pra ter um nome de peso e dar mais liga na narrativa, o Bert foi criado. Claro que a autora deu seus palpites. Por exemplo, pra ela, o personagem do Bert tinha que ser interpretado por um ator britânico, e o Dick é americano. Mas aí o Dick foi lá, fez um sotaque britânico, arrasou e
ganhou até um segundo papel, o do velhinho banqueiro, dono do banco no final do filme, Sr. Dawes Sr. Diferente do Burt, esse personagem existia originalmente no livro. Mas aí rolou um negócio que é o seguinte, o Walt Disney não queria que o Dick fizesse esse papel pra não parecer que o Burt tava lá zoando como chefe. Então tudo foi feito secretamente, na surdina, sem que ninguém soubesse até a hora da filmagem. E o Dick Van Dyke mandou tão bem, mas tão bem, que nem as crianças reconheceram ele. Todo mundo achou que ele era realmente um senhorzinho que podia cair pra trás a qualquer momento. Apesar de todas as barreiras da autora, o filme acabou saindo mais com cara de Walt Disney do que de P.L. Travers, com músicas super marcantes. Foi um dos primeiros filmes a fazer live action com animação, naquelas cenas lúdicas, e também colocando uma Mary Poppins, digamos assim, mais carinhosa. O filme foi um absoluto sucesso de bilheteria no ano de lançamento, ganhou o coração dos críticos, do público e da academia. Ele recebeu 11 indicações pro Oscar, ganhou 5 prêmios, incluindo melhor atriz para Julie Andrews. E sabe de quem ela ganhou? Da Audrey Hepburn em My Fair Lady. Quem diria? E com o passar dos anos, o sucesso foi crescendo, 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 até que o filme ganhou esse status que tem hoje. E o que será que a Pamela achou do resultado final? Uma adaptação vulgar e desrespeitosa. É claro que ela não ia liberar uma continuação pro filme, né, gente? Ou seja, a segunda tentativa de criar uma adaptação da história do Mary Poppins não levou 20 anos, não, levou 40. Nos anos 90, o produtor Cameron Mackintosh, junto com as produções teatrais da Disney, foram tentar a sorte com a Pamela para criar um espetáculo musical. E para surpresa de todos, dessa vez foi mais fácil conseguir os direitos. Porém, ela colocou algumas condições específicas. Primeira condição, a equipe de roteiristas devia ser composta apenas por escritores britânicos nativos. Segunda condição, nenhum envolvido na produção do filme, especialmente os irmãos Sherman, poderia participar dessa e de produções futuras de Mary Poppins. E terceira condição, apenas canções conhecidas do primeiro filme poderiam fazer parte da produção. Tudo estava caminhando bem para que essas regras fossem acatadas, mas dessa vez, infelizmente, a Pamela não teve a chance nem de se surpreender ou de se decepcionar novamente com a adaptação. Em 99, ela morreu 5 anos antes do lançamento do musical. Como Pamela colocou tudo isso em testamento, os termos dela foram respeitados. Mesmo assim, a janela finalmente estava aberta para novos ventos. Como a Disney já tinha conseguido essa abertura na divisão de teatro, a galera de filmes já deu um jeito de negociar uma nova produção. Tudo indica que essa nova produção seguiu bem mais tranquila do que a primeira. E, curiosamente, algumas coincidências peculiares aconteceram entre a primeira e a nova Mary Poppins. Logo depois do anúncio do desenvolvimento do novo filme, a Emily Blunt descobriu que estava grávida. E, assim como no primeiro filme, a produção pausou até que a estrela estivesse ok para trabalhar e viver a babá. Assim como Dick Van Dyke nos anos 60, o novo Burt é vivido pelo atual queridinho da Broadway, Lin-Manuel Miranda. E por falar no Dick, esse novo filme trouxe uma surpresa emocionante para os fãs de Mary Poppins. No final do filme, ele volta como Mr. Dawes Jr., o filho do Dawes Sr. No primeiro filme, o Dick Van Dyke usava bastante maquiagem para fazer a caracterização de um senhorzinho idoso, e já nesse filme, ele não precisou de tanta maquiagem assim, né, gente? Porque se passaram 54 anos. Seguindo a cartilha da Pamela, todas as músicas desse novo filme não tem nadinha do Sherman. Mas o diretor não abriu mão de algumas coisas marcantes, como, por exemplo, a mistura de animação com live action. Mesmo com todo o aparato tecnológico que a Disney tem para criar sua magia, o Rob queria que essa animação fosse das antigas, old school, feita à mão. Eu particularmente adorei. Você já viu o filme? Me conta o que você achou. Gente, agora imagina só, eu fico pensando, a Emily Blunt tinha uma responsabilidade muito grande, não é mesmo? De vestir o chapéu, os sapatos e até usar o guarda-chuva da Mary Poppins. Mas a Emily bancou a personagem, arrasou e, diferente da Julie, que deu um tom um pouco mais carinhoso pra babá, a Emily resolveu ser mais fiel ao livro, o que provavelmente garantiria a sua aprovação aos olhos da autora. A nova Mary Poppins aprova e desaprova com o mesmo entusiasmo, ou seja, quase nenhum. Mas isso não impediu o público e a crítica de se encantarem com ela. Muitos especialistas pontuaram a falta de originalidade do retorno de Mary Poppins porque segue uma história bem parecida com a do primeiro filme, naquele estilo sequência remake, sabe? Mas, por outro lado, o brilho da Emily nas telonas foi destaque pra grande maioria.
Essa nova história se passa décadas depois da primeira, na mesma Rua das Cerejeiras, número 17, em Londres, na época da Grande Depressão. Agora a casa dos Banks é comandada pelo Michael, que precisa cuidar dos 3 filhos, além de enfrentar o luto da morte da esposa. Para sustentar a família, ele tem que largar a carreira de artista plástico e vai trabalhar onde? No Fidelity Fiduciary Bank. Agora que a Mary Poppins voltou uma segunda vez para resgatar a família Banks, quanto tempo será que vai levar para os ventos virarem novamente e ela voltar uma terceira vez? Espero que não leve mais meio século. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar o seu like e se inscreve aqui no canal da TNT Brasil. Tchau, até o próximo!